Apoio Eleva Química, Rua 7 de Setembro 777, Sala 501. Fone 3488-6881. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Elétrica Zata, qualidade comprovada, satisfação garantida. Universo Kili, Rua 15 de Novembro e Humberto de Campos. Chimix, sublimação, cirrê e glitter é na Chimix. Postes Blumenau, confiança que você precisa. E Incofios, transformando fios, envolvendo pessoas. Avenida Manuel Simão, 810, Indaial. Fone 3317-8000. Queridos telespectadores da TV Galega, é sempre uma alegria estar aqui na programação com vocês, uma palavra de espiritualidade aos vossos corações, lembrando sempre que quantas vezes a gente também acha que não seremos capazes de realizar ou viver aquilo que Jesus tem para nós. Quem nos capacita a viver a vontade de Cristo é o próprio Cristo. Ele nos deu tudo e vida em plenitude. Basta que você confia na capacidade que você recebeu de Deus. Até porque desde a criação de Deus na nossa vida, Deus nos capacitou para tudo, para viver tudo e tudo que Ele tem como propósito na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes a gente acaba não acreditando em si mesmo, ou se sentindo num estado de inferioridade. Isso é prejudicial à tua pessoa. O próprio Cristo fala-nos da fé. E se você olhar toda a parte bíblica do Antigo e Novo Testamento, para mais de 386 vezes está escrito a palavra não tenhas medo. Então é um ato de coragem, a primeira confiança em você mesmo, para ali nos colocar numa atitude de serviço a Deus e ao próximo. É o próprio Cristo Jesus que nos sustenta. Ele age na nossa vida e a gente reconhece as nossas limitações. Ninguém é um super, pessoa. Todos nós conhecemos as nossas limitações, erros e pecados. E conhecendo as suas limitações, erros e pecados, é dali que você vai construindo uma pessoa forte na fé. Uma pessoa capaz de vencer na fé qualquer dos obstáculos que a vida lhe apresenta. Gosto sempre daquela frase de Santa Paulina: não desanimeis nunca, embora venham ventos contrários. E é quando a gente se depara diante dos ventos contrários na nossa vida, é que você vai sabendo quantas as dificuldades que você já passou no percurso da sua história, mas quanto você já foi vencedor. Eu acho que as tempestades nunca é para fazer-nos desistir, mas as tempestades é justamente como prova para ver que você é capaz, você é forte, você vence, se você viver de fato a fé no Senhor que está contigo. Então você é capaz de desenvolver toda e qualquer dificuldade que você tem pela frente. Então por isso a graça é de Deus. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. A gente vai entender a nossa vida como de fato um presente da criação de Deus e só Ele basta na nossa vida. Demais, a nossa alma inquieta, busca tantas coisas fora de si, busca tantas ilusões que parece que é aquilo que é o norte da tua vida, aquilo que é a luz da tua vida, e na verdade aquilo não significa nada. A tua alma esteve tantas vezes inquieta que você buscou no nada aquilo que você achava que era tudo de necessário para a sua vida. Só Deus basta. Deus é o nosso tudo. O amor é nosso tudo. A vida é nosso tudo. E Deus é vida em cada um de nós. Então, qual é a nossa resposta além da fé? A perseverança. A perseverança dessa dependência do Senhor que vamos aprendendo
como não escravos de nós mesmos, mas como filhos e filhas de Deus. Quando você é escravo de si mesmo e dos seus próprios vícios, aí você se anula, aí você deprime-se, e aí você termina a tua jornada no desânimo e cai no vazio. Quantas pessoas que quando falam dos seus problemas dizem: mas eu não consigo. Pronto, aniquilou-se a si mesmo, botou um ponto final no problema e se sente incapaz de vencer a situação em que está à sua frente. Não é o caminho. O caminho é dependência de Deus e não dos nossos pecados. É dependência de Deus e não dos nossos vícios. Dependência de Deus e não da sua humanidade. Quando a gente se depara com o nosso pecado, com os nossos vícios e com a nossa fraqueza, tudo se acaba em si mesmo. E pronto, você não é capaz de superar a tua natureza. Você se sente incapaz. Então, a dependência de Deus nos leva ao aprendizado de não sermos escravos de nós mesmos, mas de sermos livres em Cristo Jesus, uma vez que a gente permite que a ação de Jesus através do seu Espírito Santo nos fortalece, nos encaminha, nos ilumina e nos indica um novo caminho. Mesmo que esse caminho você se sentiu incapaz de vencê-lo, as dificuldades que você tinha na sua vida, mas em Cristo você vai encontrando um novo caminho, uma nova forma de agir. Você vai se recriando, se renovando, e você vai vendo que aquilo que você achava um empecilho, uma dificuldade, um contratempo, você vai encontrando a verdadeira forma de viver e de existir. O resultado disso tudo passa pela santidade e pela salvação eterna. Nós estamos nesse mundo, aquilo que Jesus já disse nos evangelhos: sede santo como o vosso Pai do céu é santo. E quando você não perde o norte da tua salvação, e aí você tem certeza de que o caminho é Cristo, de que a verdade é Cristo e de que a vida é Cristo, e Ele é o único caminho para a tua salvação. Então, sem fé não há salvação, sem o Espírito Santo não há salvação, sem Cristo não há salvação. Então, quando você não perde esse sentido da tua salvação, da tua alma, você passa por sacrifícios, passa por provações, passa por dificuldades, passa pelas lágrimas, mas a esperança sempre está acesa diante de ti para buscar o caminho de salvação. Então, a primeira atitude nossa, colocar-se diante de Deus, a nossa missão, e escutar Deus que fala a nossa vida. Há pessoas que passam a vida inteira e não percebeu nada que Deus atuou na sua história, não percebeu nada que Deus fez maravilhas na sua vida, não percebeu nada que Deus trouxe livramentos em quantas e quantas dificuldades que a pessoa passou. A gente é muito distraído como pessoa humana, e a gente é muito distraído também da nossa salvação, distraído da nossa santidade, distraído de Deus na nossa vida pessoal. A gente anda muito distraído e a gente se perde simplesmente nos pensamentos distraídos, e aí você se torna escravo do mundo, escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo dos desencontros, escravos das brigas, escravos das intrigas, escravos dos ciúmes, escravos. Então está na hora da libertação interior que Cristo traz à nossa vida. Hoje, qual é o maior problema emocional das pessoas? É simplesmente a ansiedade. A gente vive mais um estresse de ansiedade do que um equilíbrio de personalidade. E isso é doentio.
Isso logo você vai para medicamentos e logo você vai para atendimentos da própria ciência e você fica dependente disso. Esse é o problema, a dependência química dos remédios que hoje a pessoa humana está adentrando na sua vida. Isso é um problema, e é um problema de saúde pessoal e espiritual e mental. Então daí você não está bem, você não está saudável. Você tem um corpo saudável, mas uma mente e emoções doentes. E aí você se torna escravo da tua própria ansiedade, não se sentindo capaz de vencê-la, não se sentindo capaz de resolvê-la. E é um problema muito sério para os tempos de hoje. Por isso o ranking aí das estatísticas mostrou que o Brasil está quase que em primeiro lugar aí no ranking de ansiedade, tempos de Covid e pós-Covid. É um problema isso para a saúde pública, para a saúde pessoal, para a saúde mental, para a saúde psicológica e para a saúde também espiritual. Quando a mente da gente e as emoções da gente não estão equilibradas, você vive também um problema de enfermidade espiritual. Aquilo que eu gosto sempre de dizer, a enfermidade da alma. Um corpo saudável, e não são poucas pessoas que dizem: padre, eu fiz todos os exames, não deu nenhum resultado de enfermidade. A tua doença está na alma, tua doença está na alma. Se todos os exames eles deram certos, em equilíbrio, e você ainda não está bem, a enfermidade está na tua alma, na tua mente, nas tuas emoções. Então, o primeiro lugar na nossa vida espiritual é se colocar diante de Deus numa atitude de escuta de Deus. Deus fala ao teu coração e você busque agradar a Deus e fazer a vontade de Deus na sua espiritualidade. Às vezes você não conhece mais os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e busca numa escuta interior que Deus fala. Deus fala através da tua vida, Deus fala através da sua família, Deus fala através do seu trabalho, Deus fala constantemente na tua vida interior, através da tua oração, através da tua escuta. Hoje a gente não tem mais tempo para escutar Deus. A gente escuta o mundo, escuta as coisas do mundo, escuta as redes sociais. Você está muito voltado para uma distração daquilo que está fora de ti e não vivendo mais uma escuta daquilo que é interioridade do seu próprio existir. Está na hora de parar e dizer: eu quero estar na presença de Deus e eu quero também escutar Deus na minha vida. Nós estamos nesse mundo de maneira muito passageira, por isso aqui não é o nosso porto seguro, que não é a nossa cidade permanente, como diz a Bíblia. A nossa vida é muito passageira e nós não temos aqui uma morada eterna. A gente vive aqui, está aqui, nos planos de Deus, na vocação de Deus, na missão de Deus, no propósito de Deus, mas aqui um dia você vai passar. Viver cada dia como se você estivesse de viagem e de passagem. Então aqui a vida é passageira. A riqueza da nossa vida é fazer tudo em prol da nossa santificação, aquilo que a gente se santifica no dia a dia e vai vivendo interiormente dentro dos nossos corações. Então a gente passa a derramar esse amor de Deus, essa bondade de Deus, através da caridade, através do altruísmo, através do voluntariado. Há quantas pessoas tristes e abatidas que nunca fizeram na vida nenhum serviço de amor aos irmãos, só viveram concentrando
ainda acabava de atender pessoas que me colocaram agora diante de uma enfermidade, como um Alzheimer, que a ciência não tem mais resposta e nem tratamento, a não ser medicamento. A pessoa só viveu trabalhando, concentrou e agora na enfermidade nem pode mais usufruir daquela vida de trabalho, até pelo contrário, está tendo dissabores com os filhos por causa de herança, com relacionamentos por causa de interesse. Quer dizer, além da enfermidade pessoal, você vai vivendo um ambiente final de vida numa doença relacional com uma família que cada um tem seu próprio interesse, vive o seu próprio egoísmo e não tem a dimensão mais do amor, do cuidado, do zelo e do amparo na velhice e na enfermidade. Tem frustração maior para qualquer ser humano numa situação dessa? Isso adoece mais? Claro que adoece mais. Adoece as suas emoções, adoece a sua mente, adoece o seu corpo e adoece a sua vida espiritual, porque você vai chegando numa frustração total, em que na enfermidade você não oferece mais a Deus aquele sofrimento. Bem pelo contrário, você se revolta com a vida, se revolta com a família e se revolta com Deus. E acaba passando nesse mundo numa situação de revolta final da sua vida. A vida não é para isso, não. A vida é para a gente viver assim, com amor, sendo amado e amar. Se você não se preparou na sua vida, desde o começo, para amar e servir, você vai chegar no final da vida querendo somente ser amado e nunca amastes e nunca servisses ninguém. A maior frustração de todo homem e de toda mulher. Então, deixe a dimensão do amor de Deus ser a força do teu coração e da tua alma. A gente vai passando na vida das pessoas e derramando este amor que está cheio o teu coração, que é o amor de Deus. Você vai derramando na proximidade com as pessoas, em vez de viver a indiferença da pessoa, você vai viver a proximidade da pessoa, você vai viver a bondade da pessoa e não a maldade, porque não é possível que você morra nesse mundo desconfiando da própria esposa, desconfiando do próprio filho, desconfiando da própria nora, desconfiando do próprio genro, desconfiando do próprio neto. Isso não é vida. Isso é enfermidade última, isso é um algoz no final da sua vida. Aí você não cria proximidade com ninguém e nem contigo mesmo. Então esse é o caminho que o Senhor nos ensina para viver o amor ao nosso semelhante. O ser humano, ele deve ser bom, porque Deus é bom e Deus nos criou pessoas boas. Não amargas, não azedas, não nervosas, não briguentas, não desentendidas. Deus nos criou para a bondade, para o amor. E se Deus nos criou para o amor, as pessoas vão procurar viver uma proximidade através da ajuda a outra pessoa. Você vai ajudando no caminho, você vai transformando o mal em um bem. Agora, quem vive ao contrário, vai fazendo de um mal maior, de uma discussão maior, de um desentendimento, uma briga maior, uma desavença maior, e não tem nenhum gesto de bondade esse coração. Não tem nenhum gesto de amor esse coração. Parece que a vida está ali num remorso de coisas antigas, não resolvidas e com dissabores. Eu gosto sempre de dizer assim: quem não resolve os problemas na vida, um dia a vida devolve. E devolve em dobro. Aí você não tem mais forças para resolver, não tem mais capacidade de resolver, não tem mais saúde para resolver, não tem mais vida interior para resolver. Aí acaba-se a paciência, acaba-se a tolerância e acaba-se o amor que você não viveu mais. Isso é
altamente prejudicial na vida pessoal, espiritual de uma pessoa e também de um relacionamento. Por isso, tantas famílias que eu acabo visitando, que no final da vida a pessoa está lá na cama ou acamada 1 ano, 2 anos, como eu estava ontem ainda numa casa, onde a pessoa lá nem conversa mais com a cuidadora, que está lhe prestando um auxílio. Ela não pode mais nem se alimentar, ela não pode mais nem levantar do leito, ela não pode mais sentar à mesa. Então a cuidadora faz tudo, mas simplesmente ela se fecha, nem mais um bom dia, nem mais uma boa tarde. E aí eu disse assim: vô, o senhor está bem doente, não pelas limitações físicas, o senhor está doente por uma teimosia interior que o senhor está vivendo, um dissabor interior que o senhor está vivendo e que não é de agora, que é de longos anos na sua vida, que o senhor não resolveu e que o senhor agora está numa situação bem precária, viu? Chega um momento que a gente não tem mais capacidade de resolver, porque não resolveu na vida passada, não resolveu quando deveria resolver, não resolveu quando talvez faltou consciência para resolver. É uma pena, e a gente pode morrer numa situação dessa. Eu sempre digo, e se morrer numa situação dessa, a vida eterna, que é luz, você aqui viveu nas trevas, também não vai viver na luz, também não vai querer a luz, também não vai acolher a salvação, e aí vai numa situação bem pior. Então a gente volta já já com a nossa programação aqui na Galega. Postes Blumenau, temos todos os modelos e padrão que você procura, com instalação completa, a pronta entrega, só para a Celesc ligar o seu padrão de entrada. Postes Blumenau, atendemos Blumenau e toda a região. Postes Blumenau, confiança que você precisa. Ligue e peça seu orçamento. Fone 3337 1070 ou pelo WhatsApp 99198 1070. Postes Blumenau. A loja Hove Store faz parte do grupo Hovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Sua coleção precisa se destacar no mercado? Chimix Sublimação Têxtil. Serviços de impressão e aplicação de rotativos e localizados. Cirrê, glitter e muito mais. 20 anos de mercado, equipamentos de alta performance, matéria-prima de qualidade. Entrega e coleta em toda a região. Um setor de desenvolvimento antenado com as tendências para criar a sua coleção com estampas exclusivas e sem custo. Sublimação, cirrê e glitter é na Chimix. A Elétrica Zata é referência no segmento de materiais elétricos por sua qualidade, segurança e por oferecer os melhores produtos certificados pelo Inmetro, contando com mais de 30 mil itens à pronta entrega. Atendimento personalizado, crediário facilitado, entrega própria e departamento de engenharia. Desde 1988 em Blumenau, a Elétrica Zata constrói relacionamentos de confiança e parcerias de qualidade. Elétrica Zata, qualidade comprovada, satisfação garantida.
Voltamos com a nossa programação aqui na TV Galega, trazendo aos corações dos telespectadores sempre uma palavra de esperança, uma palavra de espiritualidade, uma palavra de amor, uma palavra de reflexão. Então, eu sempre digo assim, primeiro passo também, às vezes na situação em que a gente se encontra no atual momento da nossa vida, às vezes eu penso nos atendimentos que eu faço, simplesmente falta uma boa confissão. A pessoa não se confessa mais muitos e muitos e muitos anos. Quando você não é mais capaz de confessar o seu pecado, as suas fraquezas diante de Deus, você se sente o quê? Onipotente, você se sente orgulhoso, orgulhosa, você se sente cheio de si, e quando você se sente onipotente e cheio de si, não tem mais espaço para Deus ao teu coração, não tem mais espaço para o perdão no teu coração, não tem mais espaço para a misericórdia no teu coração, simplesmente você se fechou para o teu próprio egoísmo, e aí se torna uma pessoa sem relacionamento nenhum, difícil de conviver, muito difícil de dialogar, mais difícil ainda de perdoar e muito mais difícil ainda de amar. Uma pessoa que não ama e que não deixa ser amada, é um problema sério. Agora, qual é a primeira atitude? A primeira atitude é a humildade. Se eu não tenho humildade diante do Criador e diante de qualquer pessoa, acabou-se. Eu me fechei, eu fechei as portas. E Jesus entrou quando os discípulos estavam no cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus. O que Jesus disse a primeira palavra? A paz esteja convosco. Se você não tem mais paz para dormir tranquilo o teu sono da noite, você não tem paz para o outro dia no seu trabalho, nem para o relacionamento com a sua família, nem para o relacionamento com os colegas de trabalho. Aí você vai viver uma pessoa espinhosa o tempo todo, uma pessoa agressiva o tempo todo, uma pessoa ansiosa de forma desregrada, e por isso é doença, enfermidade, uma pessoa sem paz, que está sempre respirando uma tristeza interior o tempo todo e saindo palavras ásperas da sua boca. Eu digo assim de forma bem simples, um porco espinho que não dá para conviver com ele, está sempre espinhando quem está ao lado de si, e esta pessoa, ela não tem humildade para dizer assim, eu tenho culpa nisto, nisso, eu preciso melhorar isso na minha vida. Não, ela sempre vai buscar culpados. Ela vai dizer, não, meu marido é culpado, minha esposa é culpada, meu filho é culpado, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, o vizinho é culpado, o patrão é culpado, o gerente é culpado, sempre o outro. A pessoa que busca culpados, ela não é humilde. Ela nunca foi humilde, e ela precisa aprender o processo de humildade como um valor espiritual na sua vida. Deus abençoe você, abençoe também a sua família, abençoe a sua semana de trabalho e conceda sempre muita paz e alegria ao seu coração. E a bênção do Senhor permaneça hoje e sempre contigo e com toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. Apoio Eleva Química, Rua 7 de Setembro 777, Sala 501, Fone 3488-6881. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Elétrica Zata, qualidade comprovada, satisfação garantida. Universo Kili, Rua 15 de Novembro e Humberto de Campos. Chimix, sublimação, cirrê e glitter é na Chimix. Postes Blumenau, confiança que você precisa. E Incofios, transformando fios, envolvendo pessoas. Avenida Manuel Simão, 810, Indaial. Fone 3317-8000.